Aqui não é o Luiz Barsi, mas é o Luiz Investidor e hoje nesse canal nós vamos fazer um react. Quem me mandou esse vídeo foi um amigo meu que pediu para eu poder fazer o react aqui desse vídeo porque ele achou que tem muito a ver com a série que a gente está gravando aqui no canal, que é baseado no livro A Arte de Ganhar Dinheiro, As Regras de Ouro, que foi escrito há mais de 140 anos, foi escrito pelo B.T. Barnum há muitos anos atrás, na época que não existia essa popularização do coach. E o pessoal tá gostando demais, tá acompanhando. Vou deixar os links aqui embaixo para você poder assistir os vídeos que já foram gravados e se inscreve no canal para não perder mais vídeos, beleza? Vamos lá pro react. O vídeo é tenho 36 anos, dois subempregos e aqui vai um aviso para você do canal do Mikael, beleza? Então vamos lá. Eu acho que esse é um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei na minha Olha o gatinho dele. O gatinho dele também gostou do vídeo, ela tá assistindo também. vida. E ele não é difícil gravar o vídeo em si, mas pela situação de tudo que eu já fiz ou tentei fazer e pelo momento que eu tô aqui atualmente. E eu acredito que muitas pessoas vão se identificar. Porque muita gente, assim como eu, com o mesmo perfil que eu tenho, que está ali batalhando, que está tentando mudar de vida, tentando trazer algo diferente para sua esposa, seus filhos, e às vezes não dá certo, sabe? É bem complicado. Cara, é pior que é mesmo, tá? E você pensar, assim, o tanto que normalmente assim, as pessoas lutam, né? E por isso que é interessante quando a gente gravou o vídeo de persistência, né? A gente falou muito sobre brio, né? Sobre a persistência naquilo, no caminho correto que você tá fazendo, né? E realmente acontecem adversidades o tempo todo na vida da gente, a gente tem que continuar persistindo, né? Mas a gente acaba tirando muitas lições de tudo isso que vai acontecendo, e é isso que eu quero passar para você hoje. Cara, e assim, isso aí é o mais importante, né? Porque a cada erro que a gente comete, cada percalço que a gente tem, o ideal é que a gente aprenda coisas novas, né? Para que a gente não passe por isso e evolua como ser humano, né? Evolua como pessoa, evolua nos negócios, que a gente tenha essa evolução, né? Principalmente você que já se iludiu com digital, já tentou empreender várias vezes e não deu certo, começa vários negócios, nunca concluiu uma faculdade, ou até concluiu, mas não cursa. Cara, isso aí que ele tá falando é grande parte da população, tá? Ele falou aí de se frustrar no digital, e como eu trabalho com marketing digital também, a maioria das pessoas realmente se frustram, não dá certo, porque elas acham que o marketing digital é simples igual a maioria dos gurus vendem, né? E marketing digital não é algo simples, não é algo que você vai aprender ali em 2, 3 dias de aula ou então estudar, sei lá, 5 horas e aprender. Você precisa estudar muito, aprender muito. E fora que toda vez que você vai pegar um produto novo, né, para poder aprender, para poder trabalhar com esse produto novo, você vai ter que estudar muito sobre esse produto, você vai ter que entender sobre o processo de venda daquele produto, vai ter que entender sobre o mercado, vai ter que entender sobre o cliente, principalmente sobre cliente. Então não é um negócio fácil e demora para poder acertar o eixo, para poder conseguir ali ter seus primeiros resultados, trabalhando às vezes para outras pessoas também. Então não é um negócio fácil, né? Igual ele falou também da faculdade. Eu sou formado em programação e na minha turma, se não me engano, começaram mais de 60 pessoas. 60. Aí eu sei que começaram muita gente, a sala lotada, e no final, regular mesmo, acho que só a Tayane que concluiu regular, o restante tudo concluiu depois. Eu fui um desses que eu concluí depois, né? Eu e mais quatro. O restante eu nem sei, assim, a Laila, não sei se a Laila concluiu também regular. Eu sei que uma galera desistiu no meio do caminho,
Muita gente não conseguiu concluir de maneira regular, então as pessoas desistem muito, né, ao longo do caminho, né? Então, realmente isso que ele tá falando faz muito sentido, né? E tá sempre ali batendo, sempre tentando alguma coisa e nada dá certo, né? Às vezes a gente até se pergunta o quanto que nós somos inúteis. Pô, cara, mas você não é inútil, não. Eu dei uma passada rápida aqui no seu canal. Você tá tendo muito mais sucesso que eu aqui, pelo menos, né? Esse vídeo seu já tá com 191 mil visualizações, já tá com mais de 7 mil inscritos, então o canal já tá provavelmente monetizando já. Então, você não é inútil, não. Você já tá tendo um resultado razoável, pelo menos aqui no YouTube, né? Mas tem muito aprendizado que a gente acaba tirando e de tudo isso que vai acontecer na nossa vida. E a gente precisa passar isso para as pessoas. Né? Talvez se eu tivesse 20 anos, eu faria muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Eu larguei o CLT em 2018. 2018. Esse vídeo eu estou gravando ele em novembro de 2025. E larguei o CLT com o objetivo de construir minha jornada empreendedora, né? Já tive outras experiências e aprendizados que não deram certos empreendendo, mas pelo fato de eu ter ali estudado um pouco de marketing, de vendas, eu acharia que ia dar certo, eu achei que daria certo. Mas quando eu saí do CLT para empreender, eu não tinha um planejamento do que eu iria fazer. Eu sei que eu iria empreender, eu só tinha isso na cabeça. Cara, e isso é muito complicado, tá? Sair assim na cara e na coragem para poder empreender. É o que o pessoal fala, né? Muitas vezes a gente vê histórias de sucesso aí, igual, por exemplo, do Flávio Augusto, né? Que começou lá a escola dele de inglês com cheque especial e foi com tudo pra cima lá e deu certo, mas a história dos perdedores a gente não fica sabendo, né? A gente fica sabendo mais das histórias dos vencedores. E, cara, empreender é algo muito difícil, tá? Muito difícil. E a gente tem que ir aprendendo com o tempo, tem que persistir, se tem que fazer muito estudo, muito planejamento para poder saber se vai dar certo ou não. O mercado é muito complexo, muito complexo. A localização não, depende, tem tantos fatores para um negócio dar certo que que é, torna quase inviável assim você poder ter uma fórmula de sucesso com empreendedorismo, sabe? Tanto no digital quanto no físico, então é bem complexo e precisa de profundidade em conhecimento, tanto em marketing digital quanto em vendas. E quando você vai empreender, você precisa ter ali uma contabilidade, você precisa conhecer de direito para você não falar besteira, não gerar problema por causa de alguma besteira que você fez. Cara, é muito complexo, são muitas áreas para você poder absorver, né? E assim, eu gosto de empreender, sou empreendedor, né? Mas eu falo da complexidade que tem. E eu acredito que a gente só vai conseguir realmente mudar a vida mesmo depois que a gente começa a empreender, né? Porque quando a gente trabalha CLT, muitas vezes a gente não consegue evoluir muito. Mas quando a gente começa a empreender ou intraempreender, né, que é empreender dentro da empresa das outras pessoas, aí sim a gente consegue ali se destacar, ter bons resultados e a gente começa a mudar a nossa vida, né? Eu acredito que empreendedorismo é a saída, mas sempre lembrando que não é fácil, é bem difícil empreender, principalmente quando você vai empreender numa coisa que você não entende muito bem, né? O livro O Homem Mais Rico da Babilônia fala sobre isso. Fala sobre isso e é bem interessante. Talvez a gente faça até uma série aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se você acha que vale a pena a gente fazer uma série no canal similar ao que a gente está fazendo com a arte de ganhar dinheiro, né? As regras de ouro. Isso talvez seja um erro, sabe? Eu acho que, principalmente pessoas que têm o mesmo perfil que eu, de começa as coisas e não termina,
No modo geral, isso vai desde uma faculdade, eu particularmente larguei 3 faculdades pela metade, e ou começa negócios e não termina, ou às vezes está ali no negócio, está indo bem, e quando o negócio chega na primeira crise vai e larga. É óbvio que nem tudo deu errado, né? Eu tive negócios já que deram certo. E aí cometi outro erro, vendi o negócio com preço muito mais baixo do que ele merecia e gastei o dinheiro de qualquer jeito, sabe? Mas, mais uma vez, tudo tem uma lição, tudo tem um aprendizado. E para você que também vive essa situação, se identifica com essa história, ou para você que hoje tem 20 anos e está ali pensando ainda o que vai fazer, o objetivo desse vídeo é que você trilhe um caminho da forma correta, né? Que é o que eu estou tentando fazer hoje e é o que eu quero mostrar isso para vocês. Eu já empreendi algumas vezes, eu vim da área da saúde, já empreendi tanto na área da saúde como fora da área da saúde. Fiz vários cursos, já me iludi com digital, achando que ia mudar de vida. 3 meses você muda de vida, como tem vários cursos. Hoje já bem. É isso aí que eu tava falando, porque o marketing digital precisa de profundidade. Não é qualquer um que pode chegar na verdade, assim, eu acredito que o marketing digital é para qualquer um, quem quiser, né, aprender, mas não é para chegar, fazer um cursinho ali qualquer e achar que vai dar certo, porque não vai dar certo rápido assim, ainda mais agora, assim. Se fosse lá no início, quando o marketing digital começou, lá nos primórdios, né? Mas daria certo, porque tudo nessa época dava certo, mas hoje com a profissionalização é muito complexo. Muito complexo. Esse vídeo, esse canal é muito eu falo muito sobre investimento, empreendedorismo, só que eu trabalho com marketing digital, né? Então, eu tenho bastante conhecimento nessa área, tem muitos anos que eu trabalho com marketing digital. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento nessa área, né? Já bem menos, mas antes era bem mais, né? Ah, mude de vida em 3 meses comprando esse curso. E Ficar 3 meses não dá nem pra você começar, tá? Nem começar, assim. Tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante. Tem que entender de tráfego, tem que entender de copy, tem que entender de venda, tem que entender de processo de venda, tem que entender de automação. Hoje, automação. Então, nossa, 3 meses dá nem pra poder começar, assim, se a pessoa quer começar do zero, tá? já comprei curso, já fiz, seguiu todo o passo a passo, não deu certo comigo. Às vezes a gente até se pergunta, né? Mas por que comigo não dá certo e com outros dão certo? Isso é uma técnica de marketing, né? Que as pessoas pegam o depoimento de quem deu certo pra poder mostrar, né? E pode ser que dá certo mesmo, dependendo do curso, né? Tem muito curso de, de cara avacaiada ensinando, mas alguns dão certo, né? Mas o maior aprendizado assim que eu acabei tirando, né, dessa minha jornada hoje, 36 anos, 3 filhos, não tenho nem R$ 1.000 na conta, pra ser sincero, nem R$ 200 tem na conta. Tenho 2 subempregos, e não é bom ter subempregos. Primeiro você ganha pouco e você trabalha muito. E, e eu acredito e continuo acreditando que o que vai mudar a minha vida, a vida da minha família, vai ser empreender. Sim. Vai ser empreender. Hoje eu tenho um plano de todos esses processos aí, de tudo que eu já aprendi, todas essas minhas jornadas. Às vezes a gente bate na tecla, muitas vezes a gente acaba até brigando com a esposa, porque a gente acha que aquilo, só porque com os outros deram certo, vai dar certo com a gente. Então a gente acaba discutindo à toa, sem necessidade. Não vale a pena não. E às vezes a gente vai perdendo as coisas ali do dia a dia. Eu tenho Porque, por que que não vale a pena, né? Principalmente você brigar com esposa, com. Cara, quando tudo dá errado, velho, a única coisa que você tem é a sua família. A única coisa que você tem é a sua família. E ainda olhe lá, porque tem famílias que são completamente disfuncionais, que a única coisa que você tem é você mesmo, né? Mas
Cara, brigar com as pessoas porque você acredita em algo assim é um pouco complexo. É óbvio que você tem que continuar lutando, né? Mas brigar com as pessoas por conta disso, buscar inimigos é bem ruim, ainda mais dentro de casa, né? O tempo vai passando e o maior aprendizado que eu tenho tido dentro dessa jornada é que assim é de constância. É você ser constante, Sim, você começar a ir até o final. Como eu sim. sou uma pessoa que tem um nível de pense em muita coisa ao mesmo tempo, eu quero ali, daqui a pouco eu já quero mudar e começa de um jeito e já quer ir para outro jeito. Hoje eu acredito muito na ideia de você construir negócios com o mínimo de custo possível. Uhum. E se você for como eu, assim, que é uma pessoa muito intensa, ativa, pense em muita coisa ao mesmo tempo, eu acredito que você criar vários negócios aos poucos, mas que vai dar pequenos retornos, né? A grande ilusão de da maioria das pessoas que não deram certo, assim como eu, é achar que vai ficar rico da noite pro dia. É isso aí, não acontece mesmo não, tá? Ficar rico da noite pro dia não acontece, mas uma coisa que ele fala aí que até no livro lá das regras de ouro, né, que fala, é que ele falou que criar pequenas coisas que dão lucro, né? E lá tem um capítulo que ele fala de foco, que tem até, se vocês olharem aqui, até fala bastante do. Ah, esse ainda não saiu, não. Esse ainda não saiu, não. Que eu coloco, que é o foco é o Luciano Huck. Que ele fala que ele tinha vários negócios que davam pequenos lucros para ele, mas quando ele decidiu focar em uma coisa só, aquilo ali deu muito certo para ele e a gente cai nesse conto, né? Eu também já caí nesse conto de fazer muita coisa ao mesmo tempo para que poucas as coisas dessem dinheiro ali, pouquinho de dinheiro, mas toda vez que a gente perde o foco em alguma coisa, aquilo ali começa a ficar difícil, né, de manter. Porque toda coisa dá dificuldade, toda coisa gera problema, toda coisa, todo negócio que você vai fazer vai gerar problema. E à medida que você se concentra naquilo, você consegue ultrapassar aqueles problemas e você consegue escalonar naquele produto, né? E uma das pessoas, assim, quando eu falo que eu conheci, que eu conheço, né, uma pessoa muito próspera, rica, de negócios mesmo, é porque eu conheço de conversar com essa pessoa e ele contando a história dele pra mim. O foco dele foi com que hoje ele tivesse uma empresa gigantesca. Então esse é um ponto assim que fala no livro, né? E eu concordo que o foco ele te ajuda a fazer com que o seu negócio cresça, né? Então, esse é um ponto bastante de atenção no que ele tá falando aí. Ou quando abre um negócio, já tá ganhando um pouquinho a mais ali, já quer mudar de casa, como eu fiz, e ir para um aluguel caro, sem Ó, isso aí. necessidade, quer comprar um carro ótimo, maravilhoso, sem necessidade, quer colocar a filha em escola particular sem necessidade, ou mais caro. Então acho que às vezes certas atitudes não condiz com aquilo que a sua realidade naquele momento. E esse é um aprendizado, né? Isso foi uma das coisas que eu tenho aprendido e tenho refletido muito sobre isso. Graças a Deus, saúde está sempre ok, tenho sempre que agradecer a Deus por isso. E porque a gente não pode parar, né? Então é bem complicado. Eu, eu hoje dependo muito, assim, 70% do meu sogro. E a casa que eu moro é uma casa dele. Muita coisa aqui dentro de casa quem paga é ele. É óbvio, tem os netos dele e a filha dele, né, que é minha esposa. Então, óbvio que ele não vai. Mas isso é doloroso para um pai, para um homem. Mas a gente tem que aprender. Cara, tá. É doloroso você pensar que eu tenho quase a idade dele. Eu tô com 32, eu tô com 33. Até esqueci minha idade. Mas, nó, pensando aqui na situação dele é bem complicado, tá? Ser com 36 anos, dois filhos, né? Três filhos que ele falou. E depender assim é bem doloroso, mas parece que ele tá no caminho certo, ele tá aprendendo, né?
Então, isso aí que é importante, que a gente vive na vida para poder aprender. Tô aprendendo aqui junto com ele aqui no vídeo dele aqui, então a gente vive para poder aprender, né? É, não pode. Tem uma pessoa que eu conheço que ele fala que um dia que ele não aprendeu, ele não viveu, né? Então, realmente a vida ela é de aprendizado mesmo, né? Pode parar. Às vezes a gente se acha incapaz ou, sei lá, inútil, alguma coisa do tipo, mas a gente quer acertar mesmo errando. Hoje É, cara, igual o Silvio Santos fala, né? O Silvio Santos fala que nenhum homem sai de casa pensando em errar, né? Hoje eu vou errar quanto, né? Isso aí o Silvio Santos fala e é bem interessante mesmo, né? Mas às vezes a gente comete erros, né? A gente comete erros. eu estou focado em construir pequenos negócios ou microsize, que é muito conhecido. Aí ajuda muito. Ó, só uma outra observação, tá? Sou formado em programação e, cara, microsas não é um negócio fácil assim não, tá? Que microsas, da mesma forma que todos os negócios têm sua complexidade, sistema é um negócio que tem uma complexidade absurda. Absurda. Qualquer tipo de sistema que você vai desenvolver, ele tem uma complexidade absurda. Você tem que pensar bastante em segurança, principalmente hoje em dia, porque a gente tem aí as IAs que o pessoal coloca para para programar para você. Só que essas IAs, elas programam, mas não tem muita segurança, né? Então as pessoas querem invadir, você tem que pensar em banco de dados, você tem que pensar em escalabilidade, então quando o negócio começa a escalar, aí você tem servidor para você poder pagar, para você poder configurar, muitas vezes dá problema no servidor. Cara, é uma infinidade de problemas. Uma infinidade de problemas que as pessoas acham que é fácil, né? Só que não é. Não é fácil assim. É bem mais complexo do que as pessoas acham que é. E acaba que, cara, não. É muito complexo. Aí você tem que ter, por exemplo, meios de pagamento. E aí, pra você poder vender, você tem que mexer com tráfego. Então, você não vai mexer com tráfego, você vai ter que mexer com A1. O processo de vendas é complexo. Então, micro SaaS é uma coisa um pouco mais complexa do que se falam aí, né? Igual, por exemplo, não vou nem citar aqui agora não, mas teve um lançamento aí de um tempo atrás aí que a pessoa prometia que a outra pessoa ia ficar rica clonando produtos, né? E não é fácil, não é fácil, não é simples assim. Eu tenho um plano para os próximos 12 meses para que isso funcione, para que isso dê certo. Que eu acho que a gente não pode parar porque a gente fica sempre querendo mais. Mais que eu falo é dar uma qualidade de vida, principalmente para quem saiu de uma situação nada favorável, perdeu a mãe muito cedo, saiu do interior de um estado que já era um estado pobre, de uma cidade pobre, com o objetivo de crescer e mudar, e você vê que as coisas não acontecem. Eu tenho passado a agradecer mais a Deus pelas coisas e tenho refletido muito sobre minhas ideias, minhas posturas, e isso tem me ajudado, inclusive, a pensar em negócios, a tentar trilhar o caminho certo, da forma correta, que não atrapalhe ali o meu dia a dia, nem da minha família. Assim, não é fácil, não é fácil. Você chega nos 36 anos, eu cresci ouvindo que 30 anos é a idade que o homem ele já tem que estar com a vida estabilizada. Isso aí é uma outra coisa também. Eu tava conversando esses dias com a minha esposa da dificuldade que é hoje em dia você conquistar as coisas. Esse sentimento que ele tá tendo aí, de que ele trabalha, corre, 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 corre atrás e não consegue alcançar nada, não consegue realizar nada, a gente vê que realmente não é só ele, tá? Esse aí é uma quantidade gigantesca de pessoas. Eu mesmo já tive muito esse sentimento de trabalhar, trabalhar, correr atrás, buscar evoluir e parecer que tá no mesmo lugar e a gente fica no mesmo lugar durante muito tempo mesmo. Principalmente quando você começa a ver Instagram. Cara, você começa a ver um Instagram lá,
um menino de 16 que posta lá, 16 anos, que posta que ficou milionário, e você não, e você tá lá pensando por que que tudo deu errado, por que que você não consegue evoluir, né? Então esse sentimento, essa frustração, ela é um processo constante. E você vê que, por exemplo, hoje às vezes seu salário não aumenta tanto, mas você vai no supermercado e as coisas aumentaram, então assim, é um sentimento muito ruim que se tem. Por exemplo, você vai querer comprar uma casa, né? Você quer comprar uma casa, quer comprar alguma coisa e tudo muito caro, tudo muito custoso. Hoje um carro barato tá custando, sei lá, 70, 80 mil. 80 mil, né? Um Kwid, sei lá, deve estar custando isso, 80 mil reais. Então, não tá fácil as coisas, né? Não tá fácil. E se desistir é pior ainda, né? Se desistir é aceitar a morte, aceitar a derrota, né? Então, é bem complicado, tá? Bem complicado. Mas, assim, ele já tá, pelo que eu tô acompanhando aqui no canal dele, ele já tá tendo sucesso e tal, já tá trilhando um caminho certo. Então, graças a Deus vai dar tudo certo pra ele. A gente torce, né, para as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham assim, que correm atrás, que querem. Eu torço muito para que ele dê certo. Torço muito para que ele consiga conquistar aquilo que ele quer através do trabalho, através da perseverança dele, que dê tudo certo pra ele, né? E eu cheguei nos 36 anos e isso ainda não aconteceu comigo. Não porque eu não tentei, eu sei que também a sua situação você deve ter tentado várias vezes, mas porque não deu certo, porque não funcionou. A maioria das vezes, óbvio, é responsabilidade minha, mas muitas coisas também por seguir o caminho errado ou por parar antes do tempo. Então, acho que a gente. Uma coisa que eu tenho aprendido é: se você não tem dinheiro, não pega emprestado para abrir um negócio, achando que vai dar certo. Não é assim, não vai funcionar. Se você tem o dinheiro, não gaste. Não gaste à toa esse dinheiro. Planeje. Se você quer trilhar uma vida de negócios, empreendedor, faça um planejamento, mas não perca muito tempo. Tem um norte ali para onde você vai seguir e crie uma constância em cima daquilo. Seja constante, não pare no meio do caminho, continue. Isso aí que ele tá falando é bem interessante, né? Igual aqui no canal, eu comecei os vídeos, né? Comecei a gravar alguns vídeos aqui. E por algum motivo eu parei, nem lembro o motivo mais. Mas por algum motivo eu parei. E, cara, não tive sucesso aqui no canal por enquanto por causa disso, né? E agora eu voltei, tô gravando aí, mas tem que manter a consistência de publicações e tudo mais. Então, realmente, isso aí que ele tá falando faz todo sentido, né? Foque em negócios que tenham um custo inicial e mensal mínimo ali Sim, possível para que as coisas não venham a dar errado. E não brigue com as pessoas ao seu redor por causa do seu sonho. sim. Isso é só história de coach mesmo, tá? Não caia nessa não. E, e é isso. Acho que eu espero que não sei qual momento você vai estar vendo esse vídeo, mas que ele possa de uma certa forma ser uma luz para você e possa te direcionar da melhor forma possível, assim como eu estou trilhando, tá? Gostaria muito que você acompanhasse aqui esse meu caminhar para ver se realmente essas microempresas ou micro sites estão funcionando, estão dando certo. Meu objetivo é que dê certo. Eu estou torcendo por isso. Uma vez eu ouvi uma frase bem interessante que falava assim: cara, se você tem fé, você tem que ir lá e fazer. Porque você tem fé. Fé é ter fé nas coisas que não se vê. Entendeu? Então, assim, vai dar certo. Você tem que pensar sempre assim. Então, eu estou trilhando essa jornada. Eu quero que você acompanhe aqui. Então, é isso. É o que eu tenho para hoje. E espero que esse vídeo aí possa alcançar muita gente. Se não alcançar também, faz parte. E esse é o meu objetivo. Então, vamos trilhar junto. Até mais. Até a próxima. Cara, muito bom, muito bom. Vídeo muito bom.
E já tô seguindo aqui, vou deixar o canal dele aqui na descrição também, se você achou a história dele interessante, para que você possa seguir e acompanhar também a evolução dele. E eu tô torcendo por você, viu, Mikael? Vou deixar seu link aqui para que se alguém que assistiu aqui que não é da, que não te segue, começar a seguir seu canal aí. Mas, cara, continua persistindo, continua correndo atrás que vai dar certo. Vai dar certo. Então, beleza, gente. Valeu. Até a próxima e tchau.